Aleluia. Com seus olhos fechados, a sua cabeça inclinada, eu quero ler esse salmo, Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passado por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendiz ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, podem se sentar. Glória a Deus. Desejamos ser um pouco breve hoje. Acredito que vocês que vão voltar pretendem ir agora pela manhã, né? Que é mais fresco. Então nós vamos já dar início à nossa meditação esta manhã, né? Nós vamos continuar, né, o assunto que temos tratado nas últimas 3 escolas dominicais. Nós ainda vamos falar a respeito da cronologia, né, que significa estudo dos fatos relevantes da história, né? E nós vamos continuar então estudando a respeito dos acontecimentos importantes que a Bíblia relata, né? E agora nós vamos dar início, né, ao período, né, da igreja gentia, né? Vamos dar início, né? Nós iniciamos lá no nosso ensino, né, nosso estudo, antes da fundação do mundo, quando Deus, né, ainda no princípio, onde não existia nada, Deus gerou, né, a nós, né, nossa alma, né, a teofania
sintonia de cada um de nós, aquele homem interior que está dentro de cada um de nós, né? E aprendemos que a sua alma, né, o seu logos, a sua teofonia, melhor dizendo, ela foi gerada por Deus antes da fundação do mundo. Então estudamos que a primeira coisa física e visível que apareceu, né, foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo sendo o Logos de Deus, né? O profeta fala, Deus criando para si mesmo algo visível que pudesse ser visto, né? E nós vimos que através de Cristo, né, por meio de Cristo, Deus criou todas as coisas visíveis que existem hoje, né? Cristo foi o princípio de toda a criação de Deus, o primogênito de toda criatura. Então nós vemos depois a criação do mundo, né, a criação do homem físico, estudamos, passamos pelos primeiros 2000 anos que concluiu-se, né, lá nos dias de Noé, na arca, os 2 primeiros 1000 anos, e depois passamos pelos segundos 2000 anos que concluiu lá no Calvário, né? Portanto, já estudamos um período de 4000 anos, né? A contar desde o Éden até Jesus Cristo, né? E agora nós vamos iniciar então esse terceiro período de 2000 anos que foi iniciado lá no início da igreja gentia, né? Nós aprendemos que no Calvário até o apóstolo Paulo foi uma transição, né? O que os teólogos chamam de período, né, neotestamentário, que significa o quê? Significa um período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Por isso o profeta também chega a dizer que a igreja, o período da igreja gentia, né, o período nosso gentil, começou por volta do ano 53, ou seja, 20 anos após o Calvário, né? Ali no Calvário, né, terminou o período, né, que Deus tratava com os judeus, né? Então teve esses 20 anos de transição, quando Deus, né, se voltava para os gentios, para nós, né? E ali então iniciou-se o período da igreja gentia, e nós vimos que o homem que Deus levantou, o apóstolo que Deus ordenou para, né, ser, né, o mensageiro, o profeta de Deus, que introduziria, né, os gentios, a igreja gentia, foi o apóstolo Paulo, né? Ainda que Deus, né, por meio de Pedro, lá em Atos capítulo 10, Deus, para provar para os judeus que os gentios também teriam direito, né, ao Espírito Santo, para provar para os próprios judeus que Deus tinha uma obra para os gentios, né, Deus usou Pedro ali, né, para fazer os primeiros batismos, né, de gentios, né, na casa de Cornélio. Você pode conferir isso lá em Atos capítulo 10. E através então da mensagem de Pedro pregando ali para Cornélio e sua família, Deus pela primeira vez batizou, né, um povo gentil com o Espírito Santo, né? Mas Pedro não foi ele o mensageiro para os gentios, pelo contrário, né? Pedro, a Bíblia fala que ele foi apóstolo para os judeus, assim como todos os demais apóstolos, né? Aqueles 11 apóstolos iniciais, fora Judas, que estava morto, né? E mesmo aquele, o Matias, que cumpriu-se o 12º apóstolo, eles foram apóstolos para os judeus, né? Paulo foi o apóstolo de Deus para nós gentios, né? A Bíblia prediz isso lá em Isaías 49, verso 6, né? Quando está escrito, a Bíblia dizendo, né? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação a
até a extremidade da terra, né? E a Bíblia no Novo Testamento confirma que Isaías 49, verso 6 é falando de Paulo, confirma-se em Atos 13, verso 47. A Bíblia confirma que isso que acabou de ler é Isaías profetizando a vinda de Paulo, quando diz, Atos 13, 47, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, a teologia católica romana, que diz que Pedro foi o primeiro bispo para os gentios, essa teologia romana, ela contradiz a Bíblia, né? A Bíblia, em momento algum, afirma que Pedro foi, o primeiro bispo para os gentios, de maneira alguma, né? Eles chegam a dizer que Pedro foi o primeiro papa, né? De forma alguma, né? Até porque o papado, no modo que nós temos hoje, né? Ele se iniciou no ano 325, no concílio de Nicéia, sob o imperador Constantino. Então, até esse ano de 325, a igreja do Senhor Jesus Cristo não era organizada, muito menos denominada. Deus não tinha na igreja algo como um líder supremo, como um papa ou algo assim, né? O líder absoluto era o Espírito Santo, né? E o papa que temos hoje iniciou no ano 325, né? Soube ali eles falam que a igreja católica é a primeira igreja. Na verdade, a igreja católica romana é a primeira denominação, né? Foi quando ali no ano 325 se denominou, houve aquele casamento, aquela união da igreja e o Estado, né? É por isso que é tão maligno, né, política misturada na igreja. Por isso que é maligno, né, política, né, na igreja, né? Pessoas envolvendo a igreja, o ministério, o nome da igreja, né? Usando cultos para showmícios, né? Tentando defender algum político. Isso é maligno, né? A partir do momento que a igreja se misturou com a política, foi no exato momento que a igreja caiu da graça, a igreja morreu, né? Quando depuseram, tiraram, né, Jesus Cristo, tiraram o Espírito Santo, o total controle do Espírito Santo na igreja e deram a um homem, né? Ou seja, agora o Espírito Santo é obrigado a usar só aquele homem, porque se ele, Espírito Santo, quiser usar outro homem para falar algo, as pessoas não aceitam. Não, você não é ninguém, não, você não é nada. Nós só ouvimos o que o Santo Papa falou, nós só ouvimos o que o tal pastor fulano de tal falou. Você não é nada, né? Obrigadão, Espírito Santo. Olha, é o seguinte, você só usa essa pessoa, que não usa mais ninguém. O que ele falar é o Senhor falando. Misericórdia, né? Aí deram ali aquele título, né, de pontífice, né, vigário, né? Ou seja, colocando aquele homem como um substituto do Senhor Jesus Cristo, né? E vicários, filho dele, que significa no lugar do Filho de Deus, né? Uma coisa, né, infernal, maligna que introduziram, e a igreja, a partir desse ano de 325, nunca mais teve a mesma manifestação de poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, perdeu aquela autoridade suprema, né? Mas a igreja original, a igreja que nós fazemos parte até hoje, ela não iniciou em Roma. Pelo contrário, essa igreja se iniciou no concílio, não de Nicéia de forma alguma, mas iniciou ali naquele concílio, naquela reunião espiritual que aconteceu ali, né,
Não foi o Papa, não foi um rei carnal, não foi homem algum que levantou, que instituiu essa igreja, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E por isso nosso líder supremo é o Espírito Santo. O que ele falar na boca, mesmo sem qualquer um, irmão, criança, é isso, é Deus falando, a gente ouve e diz amém. Amém, Jesus. Irmão, isso é tão real que eles falam que Pedro, foi o primeiro papa, etc. Você sabia que Pedro, ele não foi líder nem na igreja de Jerusalém? Ele não foi pastor nem de Jerusalém? E olha, foi a igreja que teoricamente era para ser o Papa, se for usar esse termo, mas não foi. Prova disso é que você vai ver que quando Pedro batizou Cornélio e sua família, a igreja de Jerusalém questionou Pedro. Se Pedro era inquestionável, se era um Papa Supremo, por que a igreja questionou ele? Por que ele teve que prestar conta para a igreja? Porque batizou Cornélio e família, E Atos capítulo 15, quando teve aquela discussão sobre a lei mosaica, que alguns queriam impor, sobre os gentios, Pedro deu ali seu parecer, mas Pedro não decidiu nada, não foi ele bater o martelo, mas o Espírito Santo pegou o Tiago, que nem faz parte dos 12 iniciais. Aquele Tiago que falou em Atos 15 não é o Tiago dos 12, o Tiago dos 12 já tinha sido martirizado nessa ocasião. Aquele Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que só se converteu, só aceitou Jesus, só creu em Jesus depois da ressurreição. Quando Jesus, a primeira pessoa que Jesus apareceu quando ele ressuscitou foi para Maria Madalena. E a segunda pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição foi Tiago, seu irmão, que nem era crente na época, nem cria em Jesus na época. E foi aí que ele creu, que aceitou ele, realmente tu és o Messias. Cadê Pedro? Pedro não teve prioridade nenhuma. Então a Bíblia deixa claro que Pedro não era um tal pontífice como eles afirmam, A própria Bíblia deixa claro, Gálatas 2, verso 7. Olha o que diz a Bíblia, Gálatas 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Então Paulo está dizendo que o evangelho para os incircuncisos, ou seja, para os gentios, Deus deu a ele, Paulo, e não a Pedro. Então, como podem afirmar que Pedro foi o primeiro bispo dos gentios? Pedro não foi bispo dos gentios, porque aquele que operou, ainda estou lendo, Gálatas 2, verso 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, que era Pedro, até Pedro admitiu que o apóstolo dos gentios era Paulo. Gálatas 2, verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles, Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, e eles a circuncisão, ou seja, e eles aos judeus. Olha como a Bíblia é clara, não tem dúvida. Agora eles ficam usando aí de argumento de escrituras não canônicas, escrituras apócrifas. O que é uma escritura apócrifa?
apócrifa são os textos, né, supostamente bíblicos, antigos, né, mas que divergem, discordam do resto da Bíblia. É por isso que não foi colocado na Bíblia que nós temos hoje, porque, né, os homens de Deus, levantados por Deus para formar a Bíblia, né, o principal deles, Martinho Lutero, viu que aquelas cartas, né, aqueles pergaminhos antigos lá, que eles diziam ser, né, escrituras, né, esses homens de Deus viram que não eram escrituras, né, inspiradas pelo Espírito Santo. Talvez foi feito unicamente por mentes humanas, estudando ali, né, mas foi visto que não tinha inspiração. Por quê? Porque Paulo afirma em Gálatas 1, verso 8, que se nós mesmos, como o anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, que seja anátema. Então esses homens de Deus, né, concluindo com Lutero, viu que esses pergaminhos discordavam do resto da Bíblia, né? E a teologia romana também se ampara por escritos antigos de historiadores, né, dizendo que Pedro foi em Roma e tudo mais, né? Escrito que podemos ver claramente, né, e duvidar, né, plenamente da sua autenticidade, da sua originalidade, né? Com certeza a própria igreja romana manipulou muitos, né, conteúdos históricos, tentando confirmar, né, dizer que Pedro sim foi em Roma, né? Mas a própria Bíblia deixa clara que Pedro nunca foi em Roma. Vamos dar uma examinada. Olha o que a Bíblia diz, né? Vamos começar primeiro pelo que nós já lemos, né? A comissão de Cristo a Pedro, né? Aquela comissão que Jesus deu a Pedro, ela sempre representa um embaraço aos católicos. Cristo comissionou Pedro a se tornar o principal apóstolo aos circuncisos, aos judeus, não aos incircuncisos, os gentios. Como diz a leitura que acabamos de ler, né? Antes pelo contrário, né? Eu estou enfatizando isso aqui porque, né, agora está na internet, tenho certeza que alguns católicos, né, ou alguns evangelistas que têm dificuldade, né, de explicar para um católico, né, essa situação, pode assistir essa mensagem depois, né, e tentar aprender algo, né? Então, como nós lemos, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios, né? Esta verdade está expressa na linguagem mais clara. Paulo, não Pedro, é quem foi comissionado para ser apóstolo entre os gentios. E quem escreveu a epístola aos romanos? Quem? Claro, não foi Pedro. Se Pedro era o apóstolo dos gentios, por que ele escreveu aos romanos então? Se ele era o bispo lá de Roma, por que não foi ele? Por que foi Paulo que escreveu aos romanos? Sim, esta verdade está expressa na linguagem de Paulo claramente. Paulo também menciona o seu ofício especial como apóstolo aos gentios em 2 Timóteo 1, verso 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Em parte nenhuma, Pedro é chamado um apóstolo aos gentios. Isso torna impossível ele ter ido a Roma para se tornar o líder da comunidade gentia.
Então, afirmar que Pedro foi o primeiro Papa de Roma, o fundador da Igreja Romana, né, é antibíblico. E se é antibíblico, é anticristo. Porque Cristo é a palavra. Paulo disse especificamente aos gentios romanos que ele, e não Pedro, havia sido escolhido para ser o apóstolo deles. Romanos 15, verso 16: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Paulo recebeu esse encargo diretamente de Cristo. Ele até relata ainda mais em Romanos 15, 16, que foi Cristo que eu tinha escolhido, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Sim, Paulo na verdade não foi exatamente o fundador da igreja romana, né? Foi alguns irmãos que ali estavam, né? Que tinham fugido de Jerusalém na perseguição, né? E eles começaram a pregar ali em Roma, né? E pela Bíblia, pelas cartas de Paulo, pela história, nós vimos que tinha um irmão biológico, físico, natural de Paulo, que ali estava em Roma. Inclusive, esse irmão de Paulo tinha aceito o Evangelho antes de Paulo, inclusive. E ele foi para Roma, entre outros, e começaram a pregar ali, a igreja na cidade de Roma, né? E converteram ali alguns irmãos, alguns crentes, mas eles não estabeleceram a igreja, porque eles não tinham apostolado, né? É por isso que hoje em dia, né, especialmente não só nas igrejas da mensagem, mas como em todas as denominações, eles não reconhecem mais, não sabem mais qual é a diferença do evangelista e do missionário. O evangelista, quando ele vai para um lugar, para uma cidade, para uma região evangelizar, ele consegue ganhar almas, mas ele não consegue estabelecer uma igreja. Fica uma igreja inconstante, estável, sem liderança, porque ele não é um líder, ele é um vereador de alma. Agora, um apóstolo não, um apóstolo, quando ele vai em um lugar, ele funda ali uma igreja, ele estabelece aquela igreja e ele deixa ali um líder naquela igreja, um pastor local. É por isso que quando Filipe ia para um lugar, pregava, batizava ali um grupo, né? Jerusalém enviava apóstolos ali, aonde Filipe pregou, para estabelecer a igreja ali. Mas quando Paulo ia em algum lugar e Paulo pregava ali e convertia almas ali, a igreja de Jerusalém não enviava ninguém ali, porque Paulo não era evangelista, Paulo era um apóstolo, e a igreja que ele fundava, ele mesmo estabelecia. É muito clara a diferença, né? Muito clara, mas hoje não consegue mais ver essa diferença. Então Paulo foi ali, aí já existia uma igreja em Roma. Paulo estabeleceu a igreja de Roma. Sim, Paulo estabeleceu a única igreja local, verdadeira em Roma, não Pedro. Somos informados pelo próprio Paulo que foi ele e não Pedro quem ainda iria a Roma para fundar oficialmente a igreja ali, daquela cidade. Romanos 1, verso 11: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. A igreja local em Roma não foi oficialmente estabelecida senão em 55 ou 56 depois de Cristo.
Mesmo assim, os católicos gostariam que acreditássemos que Pedro fez isso 10 anos antes, no reinado de Cláudio. Nem Pedro, nem Paulo estabeleceram a igreja católica, como chama aí. Essas provas são dadas principalmente para ilustrar que é absolutamente impossível que Pedro esteja de algum modo associado a qualquer igreja em Roma. Encontramos Paulo não apenas desejando estabelecer a igreja local em Roma, como afirmando enfaticamente que a sua política pessoal nunca foi a de edificar sobre alicerce lançado sobre outro homem. Então Paulo tinha isso com ele. Ele não abria trabalho, ele não fundava igreja aonde algum outro apóstolo já tinha iniciado o trabalho. Agora, se Pedro já tivesse ido ali em Roma, então Paulo teria se contradito ali em Roma. Olha como a Bíblia é clara que Pedro nunca foi em Roma. Romanos 15, verso 20: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha esse critério. Então, prova disso que Pedro nunca foi em Roma é que Paulo foi em Roma. Prova que Pedro não fundou a igreja de Roma é que Paulo foi em Roma e estabeleceu a igreja romana. Se Pedro tivesse fundado a igreja local em Roma uns 10 anos antes dessa declaração, ela representaria uma séria afronta a Pedro. Esta simples declaração é uma prova que Pedro nunca esteve em Roma antes desse tempo para lhe fundar a igreja alguma. No final da epístola de Paulo aos Romanos, Paulo saúda nada menos de 28 pessoas diferentes no final da carta de Romanos, né? Mas nunca Paulo menciona Pedro uma vez sequer. Então, se Pedro estava ali em Roma antes de Paulo, porque quando Paulo escreveu Romanos ele estava ali ainda. Então, se Pedro estava ali em Roma, por que Paulo não mencionou Pedro? Lembre-se que Paulo salvou essas pessoas em 55 a 56 depois de Cristo. Por que ele não mencionou Pedro? Simplesmente porque Pedro não estava ali. Uns 4 anos após ter escrito aos Romanos, a carta de Romanos, Paulo foi levado como prisioneiro a Roma, a fim de comparecer diante de César. Quando os membros da comunidade cristã souberam da chegada de Paulo, foram todos encontrados. Você pode encontrar isso em Atos 28, verso 15. E de lá ouviram os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Apio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Mais uma vez, não existe uma única menção a Pedro entre esses irmãos cristãos. Isso seria um absurdo se Pedro estivesse em Roma, pois Lucas, que escreveu Atos, sempre menciona os principais apóstolos quando eles fazem parte de alguma coisa em sua narrativa de Atos. Mas ele, nesse ato aqui, nesse fato aqui, mas ele não fala coisa alguma sobre Pedro encontrando com Paulo. Por quê? Porque Pedro não estava em Roma. Irmãos, vai repetir isso até quando?
quando? Porque esse é o fundamento dele, né? Tem muitos evangelistas que me ouvem que não tem Bíblia para combater esse argumento dele, né? Não sabe nada, né? Então estou ajudando aqueles que vão me ouvir na internet. Quando finalmente Paulo chegou a Roma, curioso é que os principais dos judeus que estavam em Roma, né, não sabiam quase nada a respeito de Jesus. Então, se Pedro foi onde Paulo em Roma, por que os judeus que ali estavam não sabiam quase nada sobre Jesus? Pedro foi omisso? Pedro não pregou nele, ficou escondido? Quando finalmente Paulo chegou a Roma, a primeira coisa que ele fez foi convocar os principais dos judeus, Atos 28 e 17, aos quais ele declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Atos 28, verso 23. Curioso é que os principais dos judeus afirmaram que poucos sabiam sobre os ensinos básicos de Cristo. O que eles sabiam era que em toda parte se falava contra essa seita. Então Paulo começou a explicar os ensinos básicos de Cristo sobre o reino de Deus. Alguns creram, mas alguns não creram. O que isso significa? Que se Pedro, um forte partidário dos judeus, estivesse pregando constantemente em Roma durante 14 anos, antes desse tempo, e continuasse ali, como podiam esses líderes judeus ter um conhecimento tão pouco as mais básicas verdades do cristianismo? Esta é mais uma clara prova de que Pedro não havia estado em Roma. Eu tenho muita prova aqui ainda, bíblica, que Pedro não foi em Roma. Mas eu acho que você já cansado de ouvir isso, né? Mas como eu disse, não estou falando para vocês, estou falando para os nossos irmãos que vão ouvir na internet. Eu tenho muito mais Bíblia para provar para você que Pedro nunca foi em Roma. Pedro não foi o fundador da igreja romana. Então, amigo católico que talvez vai me ouvir pela internet, a Bíblia deixa clara que essa teologia de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma é falso, é antibíblico. Então, assim, através de Paulo e não de Pedro, se inicia a era, o período da igreja gentia. Nós podemos ver esse primeiro período descrito lá em Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Nós já lemos, na última escola, mas eu vou repetir essa leitura, E essa igreja de Éfeso, que tipifica o primeiro período da igreja gentia, que se iniciou no ano 53 depois de Cristo, e se encerrou por volta do ano 170 depois de Cristo, tendo uma duração média de 117 anos. E esse primeiro período está descrito em Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 7, que está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas. Ou seja, Jesus tinha, isso a Deus que fica em seu poder, os 7 mensageiros para as 7 igrejas, que tipifica as 7 eras da igreja gentia, que anda no meio dos 7 caçais de ouro. Jesus está dizendo aqui, que esse verso 1 de Apocalipse 2, que ele tem os 7 mensageiros em suas mãos, sob o seu poder,
sobre a sua unção, sobre a sua virtude, e ele, Jesus, anda no meio das 7 igrejas. Ou seja, ele está dizendo que ele estaria no meio da igreja durante as 7 eras. Aleluia! Ele está dizendo aqui que ele estaria na igreja no dia de Paulo até os nossos dias hoje. Ele que está nessa igreja nessa manhã, igreja. Ele não estava só no tempo dos apóstolos, dos discípulos. Ele não estava só no tempo das arenas, não. Ele está hoje nessa arena espiritual, que anda no meio dos 7 caçadores. Significa que está no meio das 7 igrejas, no meio das 7 eras. E ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. Nós já estudamos essa escritura na última escola e vimos, né, que os discípulos da igreja primitiva ali já tinham, né, que lidar com falsos enviados de Deus, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos pregadores. Mas aqueles irmãos primitivos, eles resistiam esses falsos pregadores. E como que ele descobriu que era falso? Como? Unicamente baseando em Gálatas 1, verso 8, quando Paulo disse: se nós mesmos, Senhor, onde no céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que vos temos anunciado, que seja anátema. Então, a mesma escritura que os irmãos do princípio usavam para ver se aquele pregador pregava a verdade, se aquele apóstolo era ou não era enviado de Deus, eles pegavam aquilo que estava pregando e examinavam para ver se batia com o que Paulo pregou. E se alguma coisa, por mínimo que seja, divergisse do que Paulo pregou, era falso. E hoje é a mesma coisa. Hoje a maneira de você ver se uma igreja prega o que é de Deus, se a igreja realmente é uma igreja levantada por Deus, se esse evangelista, se esse pastor, se esse apóstolo, se esse doutor, se ele realmente é enviado de Deus, ele tem que pregar exatamente o que Paulo pregou e ensinou. Paulo falou claramente em 1 Coríntios 14, verso 34: eu não permito que a mulher ensine e nem use autoridade, mas que esteja calada na igreja. Então não importa o argumento desse líder, desse pastor, tentando colocar uma mulher como pastora, pregadora, sei lá o que for, esse pastor, ele é falso. É um falso apóstolo, é um falso pregador, é um falso enviado. Porque ele está contradizendo o que o apóstolo que Deus enviou para introduzir o evangelho aos gentios. Então, desde que o tempo de Paulo passou até hoje, o exemplo, a régua que vai medir o pregador, os mensageiros, seja quem for, se ele é ou não é de Deus, é o apóstolo Paulo, é a doutrina de Paulo, é a mensagem de Paulo. É por isso, é muito importante, irmão, nós nos familiarizarmos com as cartas paulinas da Bíblia. Porque se você tiver intimidade com as 14 cartas que Paulo escreveu na Bíblia, você jamais vai ser enganado. Nós, crentes da mensagem, eu digo para você, se você ler alguma parábola da mensagem e você tiver um entendimento que o irmão Brando está dizendo algo que diverge do que Paulo falou, pode ter certeza de uma coisa: o irmão Brando não errou, é você que está entendendo errado, é você que está interpretando errado. É você que está interpretando errado.
Esse tempo eu estava conversando com um irmão branista, né? Aqueles fanáticos do irmão Brana. E ele disse uma coisa, eu falei, meu irmão, se o irmão Brana disse isso, o irmão Brana errou, porque a Bíblia fala isso, está contrário. Se o irmão Brana disse sem medo, ele no mínimo errou, porque a Bíblia fala diferente. Eu, não, tem pessoas, irmãos, que se o irmão Brana tivesse dito algo que a Bíblia não fala, contra a Bíblia, eles ficavam com o irmão Brana falou. Aí ele contrário à Bíblia. Só que o irmão Brana não ensinou nada contrário à Bíblia. Falei, irmão, vamos ver se o irmão Brana falou isso mesmo. E encontrei lá várias referências que o irmão Brana falava sobre o mesmo assunto. O único lugar, só para você entender o que eu estava falando, né? Paulo disse que ele pastoreou Éfeso por 3 anos. E esse irmão está teimando que é 15 anos, porque o próprio quer 15 anos. Meu irmão, se o irmão Brana disse que Paulo pastoreou Éfeso por 15 anos, o irmão Brana errou. Foi uma falha de comunicação, ele se expressou errado. Mas Paulo fala, o próprio Paulo afirma que ele pastoreou Éfeso por 3 anos. Não, o irmão falou que é 15 anos, é 15 anos. Deixa isso, rapaz, mas vamos aqui. E fomos encontrar referência na mensagem. O irmão Brana na 7E, no 7C, em todo lugar falava que Paulo pastoreou Éfeso por 3 anos. Somente nesse lugar que ele errou porque é 15 anos. E a pessoa tem mãe que é 15 anos. Meu irmão, você quer dizer que aqui o irmão Brana acertou nesse parágrafo falando que é 15 anos, e nesse monte de parágrafo que é 3 anos ele errou? Que absurdo! As pessoas não conhecem a mensagem, não estudam a mensagem, pegam para isolado, em forma disso, uma doutrina. Um dos fundamentos básicos da teologia, para uma doutrina ter credibilidade, é que precisa ter 3 escrituras, no mínimo, na Bíblia, confirmando aquela doutrina. Interessante que eles que defendem teologia fazem a sua principal doutrina baseando-se em um único versículo bíblico. Eles creem na doutrina da Santíssima Trindade, eles batismam os títulos baseando somente em São Mateus 28, 19. Não tem nenhum outro versículo na Bíblia confirmando que essa doutrina é verdadeira. No entanto, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos Atos 2:38, nós temos Atos 8, nós temos Atos 10, temos Atos 19, temos Atos 22:16. 5 escrituras confirmando o batismo em nome de Jesus Cristo, e ele não recebe. Estou cegado pelo espírito dessa era. E esse espírito está cegando muitos crentes da mensagem, formando doutrina que contradizem a escritura sagrada, querendo fazer o profeta de Deus dizer algo que ele não disse. Repetindo, se a sua interpretação da mensagem está fazendo o profeta dizer algo que contradiz o que Paulo falou, a sua interpretação está errada. Vê como você examina se esse pregador, se esse pastor, ele é ou não é de Deus? E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa frieza já tinha começado lá na primeira igreja, quando Deus recolheu o seu apóstolo Paulo, né? A igreja já começou a se esfriar, a igreja perdeu aquele primeiro amor, perdeu aquele fervor de outrora. E sempre foi assim.
se der uma nuvenzinha no céu, né? Já não vem mais para a igreja. Se der um ventinho gelado, esse vento é de chuva, não vai ver não. Irmãos, tem carro, não vou porque não vai chover. Misericórdia! Cadê o primeiro amor? Acabou! Frieza! Mas Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por que esse amor está esfriando? Por que esse amor está acabando? É TV dentro de casa, é todo tipo de porcaria no celular, na internet, novela, filme, jornais, só passa morte, adultério, todo tipo de pecado. É por isso que o amor está esfriando, por isso que o amor está acabando. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e pratica as primeiras obras. Aí está o grande conselho de Jesus Cristo para aquela era e para nós hoje também. Porque a palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente. A mesma palavra que valeu nos dias de Efésios, vai nos enaltecer hoje. Então aqui vem o conselho de Deus. Primeiro passo, arrepender-se. E segundo passo, pratica as primeiras obras. Volte para o altar, volte a jejuar, volte a orar. Eu lembro que uma vez na Copa do Mundo de 2014, foi 2014, amor, que eu ganhei aqui a TV? Foi, né? 2014, né? Eu sempre tive esse critério de não ter TV em casa, né? Mas em 2014 um amigo meu me disse: Nilson, você vai assistir o jogo do Brasil? Eu falei: não tenho TV não. Só que foi buscar uma TV para você assistir a Copa do Mundo. E ele me deu uma televisão para me assistir a Copa do Mundo. E tá bom, eu vou assistir a Copa do Mundo. E eu levei a TV para casa, a TV. Coloquei a minha anteninha lá. E assisti a Copa do Mundo, o jogo do Brasil, né? Se não me engano, foi o ano que o Brasil tomou aqui 7-1 da Alemanha, né? Tomou aqui 7-1 e passou a Copa. E a TV ficou lá, né? Era só para a Copa, né? Mas a TV ficou lá. O controle ali, o controle. No começo eu resisti o controle, mas depois, eu estava na horta, acordado de madrugada, né? Comecei a assistir aquele negócio. Até que o dia de madrugada Deus falou assim: Deus, levanta e joga o instrumento do diabo fora. E eu levantei correndo de noite ali assustado. E estava chovendo lá no Funicado, tinha um buracão assim, cheio d'água, né? Buracão grande, sumidor, né? Cheio d'água. Levantei correndo, juntei tudo aquele negócio, aquela TV com aquele negócio, tudo, aqueles DVD. Ajuntei, carreguei, joguei lá fora. Dentro daquele buraco. Oh, glória a Deus, libertação! Voltei a ter tempo para ler a Bíblia, para ler a mensagem, tempo para orar, voltei a ter tempo para a família. As pessoas não têm mais tempo, você vai ficar cara nos outros aí, né? Se você quer visitar, você é obrigado a sentar no sofá e ficar lá para TV, porque ele faz contigo, né? Então, para atender aqui você. Boa tarde, irmão, professor. Oh, boa tarde. Não, vem não, você. Como é que você está, irmão? Eu estou bem. Nem olha para você. Como é que está a família? Está tudo bem. Aí você começa a falar, ninguém levanta o volume da TV. Você fala, tem que falar mais alto, né? E é um sinal, cala a boca, né? Você está assistindo o negócio. Misericórdia, né?
Volte ao primeiro amor, igreja que me ouve na internet. Pratique as primeiras obras, porque Jesus disse: porque quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aquele princípio, assim que Paulo saiu de cena, já se levantaram homens tentando conquistar a igreja, tentando ser líderes na igreja, querer ser alguém na igreja, querer formar um companheirismo para ele, quer ser alguém mais especial na igreja, querendo ser servido pela igreja. Mas Jesus disse: quer ser maior que todos na igreja, ser o servo de todos. Esse é o maior, aquele que é o servo de todos. Mas eles faziam o contrário. Esse espírito nicolaíta faz o contrário. Ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer ser alguém de projeção. Como diz, o que está muito popular aí na mídia, né? Ele quer ser influenciador. E hoje nós temos que ter essa mesma revelação na igreja primitiva do tempo de Paulo. Nós precisamos resistir a esses homens que atraem, tentam calcar liderança, posições. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que é Jesus Cristo. O vencedor vai se alimentar de Jesus Cristo. Aleluia! O vencedor estará na presença de Jesus Cristo por toda a eternidade. Aleluia! Ele é essa árvore da vida que nós vamos nos alimentar dele, e ali não haverá enfermidade, não haverá desgaste físico, porque ele nos manterá saudável e jovem por toda a eternidade. Essa é a recompensa ao vencedor. Aleluia! Aleluia! E simultaneamente com essa escritura que nós lemos de Apocalipse 2, do 1 ao 7, acontece também a abertura do primeiro selo. Apocalipse 6, do 1 ao 2. E havendo o cordeiro, agora irmãos, antes de falar sobre o selo, eu tenho visto alguns vídeos sobre o selo na internet. Homens teólogos têm estudado, e eles fazem lá um pergaminho, tá certo? Esse livro dos selos que João viu era um pergaminho, um rolo de papel, com vários papéis um dentro do outro, Só que eu vejo isso na internet como que 7 selos assim, Então, no filme que eles fazem aí, na ilustração que eles fazem, então o cordeiro abre um selo, depois abre o selo, depois abre o selo, e depois é visto todo o livro. Mas não é assim que a Bíblia fala que foi. A Bíblia diz que quando o selo é aberto, somente aquele selo era revelado. Os outros selos ainda não foram revelados. Foram revelados quando abriu o próximo selo. Quando abriu o primeiro selo, aquele selo era revelado, não o outro. Quando abriu o segundo selo, aquele selo era revelado, não o outro. Então, como é esse livro? Como eram esses selos? Desta maneira. Aqui está o livro dos 7 selos.
selado. Então o primeiro selo era aberto. O primeiro selo era aberto. Então se abria. Se abria. Aqui está o primeiro selo revelado. Aos outros ainda não estão revelados ainda, estão ainda selados ainda. O primeiro selo foi revelado. O livro é escrito por dentro e por fora, dos dois lados. Vê? Um livro é escrito por dentro e por fora. Então aqui João via o primeiro selo, nós vamos ler já. Depois, o segundo selo era aberto. Aqui está a abertura do segundo selo, a revelação do segundo selo. Então aqui está o terceiro selo em diante, ainda está escondido ainda. Mas o segundo agora está sendo revelado depois do primeiro selo. E assim por diante, assim é esse livro dos 7 selos, até chegar no último selo. Então, para você compreender a maneira que era, e aqui foi aberto o primeiro selo. Apocalipse 6, do verso 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele só um, não todos. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: venha e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, especialmente nossos irmãos, os adventistas, eles pregam que esse selo, esse cavalo branco, é o Espírito Santo. Mas o profeta de Deus traz, sem nenhuma sombra de dúvida, que esse cavaleiro não é o Espírito Santo. Esse cavaleiro é o cavaleiro que está lá em 1 João 4, verso 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então tem muitas pessoas esperando o anticristo vir aparecer, mas a Bíblia, desde o tempo de João, da primeira era, disse que já estava no mundo o anticristo, porque o anticristo é um espírito anticristo, e esse espírito já estava no mundo. E esse cavaleiro aqui, cavalo branco, ele era o anticristo. Cavalo é uma besta, e besta na Bíblia significa poder. Então esse cavaleiro estava sob um poder, e esse poder tinha, a aparência de inocente, de inofensivo, de sério. E esse cavaleiro que está sentado sobre esse poder aparentemente inofensivo, ele tinha um arco. Agora, se esse cavaleiro fosse Jesus Cristo, ele não estaria com arco. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que Jesus usa arco. E você vê como esse cavaleiro ainda ele é um blefe, como ele é um enganador. Nada diz aqui nesse arco que é uma flecha. É um arco sem flecha. O que é que ele poderia fazer com um arco sem flecha? É como uma besta sem ferrão, faz barulho. Se você acreditar que ela pode fazer mal, você corre dela. Se está feia, foge dela. Mas uma vez que você saber que ela não tem nenhum ferrão, você não tem por que temer. E aqui está, e no início, esse espírito, essa besta, está enganando, está ludibriando. Mas ele, com seu engano, com sua astúcia, chegou um tempo em que lhe foi dada uma coroa. E o profeta fala que essa coroa foi lhe dada no ano 325, quando coroaram ali aquele homem como sendo um pontífice. Então, ali no ano 325, esse espírito inocente, esse espírito inofensivo, que era um espírito apenas nicolaíta, conquistador, um espírito para tentar apenas se impor
saiu vitorioso e para vencer. Não foi exatamente o que a guerra romana fez? Sob a liderança papal, com a coroa na cabeça, saiu para vencer. Agora ele tinha poder, agora tinha autoridade. A coroa significa isso, autoridade. Como eu disse, eu não quero tardar. Creio que vocês ainda querem voltar pela manhã, então vamos acelerar aqui. E juntamente com Apocalipse 1, juntamente com Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, aconteceu Apocalipse 6, do 1 ao 2. E juntamente com essas duas escrituras, aconteceu também Apocalipse 4, do verso 6 a parte do verso 7. Preste atenção, como que a Bíblia, muitas escrituras acontecem simultaneamente. Tem gente que pensa que é uma depois da outra, muitas vezes é simultâneo. Então, a escritura da primeira era aconteceu simultaneamente, a escritura do primeiro selo aconteceu. E simultaneamente, Apocalipse 4, verso 6 aconteceu também. O que diz? E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O que quer dizer isso? Que ele vê em toda direção. E quem é que pode ver em toda direção? Espírito. Então o profeta fala que são 4 espíritos diante de Deus. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o profeta fala: esse animal, esse primeiro espírito, a imagem de um leão. O que significa um leão? Significa poder, coragem, ousadia, destemor. Quando o leão ruge, até um grilo silencia na floresta, todos os animais quietam. E o profeta fala: esse é o espírito que estava sobre a igreja primitiva. Esse é o espírito que estava na era de Éfeso, sobre a igreja do tempo de Paulo. É por isso que o evangelho veio através de Paulo como uma rugida de leão. E ele falava, e o poder acontecia, e todos aquietavam. O evangelho veio através de Paulo com autoridade. E os crentes primitivos não tinham medo. Eles iam e pregavam o evangelho em todos os lugares, em todo mundo, com ousadia. E a igreja primitiva não tinha medo de reis, não tinha medo de nada. Ela era valente como o leão, tinha autoridade do leão. Esse era o espírito que estava sobre a igreja primitiva, o espírito que tinha a imagem, as qualidades de um leão. Vocês veem? Meu tempo acabou, mas eu concluí então essa primeira era. Acontece então simultaneamente a primeira era, a abertura do primeiro selo, e essa escritura de Apocalipse 6, 4, verso 6, e a primeira parte do verso 7, quando o primeiro espírito, a imagem do leão, está sobre a igreja. Vocês compreenderam até aqui esse ensino? Amém? Próxima escola, vamos continuar na segunda era, né? Estudando quais escrituras que vão abrindo e se encaixando uma na outra. Amém? Fiquemos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você que desejar, vá, faça o seu papel de cidadão, mas não vá sem orar, né? Ó Deus, eu penso em votar em fulano, mas qual é o melhor para a tua igreja? Qual é o melhor para o teu povo na terra? Me inspira, Senhor, a votar naquele que é o melhor para a igreja. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço, Senhor, abençoa essa igreja aqui nesta manhã. Que o Senhor, Pai, grave esse estudo em seus corações,
porque esse estudo, Senhor, é importante para sabermos o momento que estamos vivendo e para vermos o que está prestes a acontecer e para gerar em nós fé e arrebatamento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abre o entendimento também, Senhor, daqueles irmãos e amigos e ouvintes que me ouvirão pela internet, Senhor. Dê entendimento a cada um deles, Pai. Porque como diz Zacarias 4, verso 6, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, ó bendito Espírito Santo, abra, Senhor, o entendimento, a compreensão dos meus irmãos, para compreender a sua palavra, meu Deus. Meu Deus, abençoa meus irmãos no decorrer desse dia. E, Senhor, à noite será o culto de Santa Ceia, meu Deus. Que cada um que está aqui e aqueles que não puderam vir, que eles venham à noite, Senhor, solenemente, ó Pai, humildemente, para participar da mesa do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe um ao outro e até mais tarde, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Amém.